O caso Bruno Henrique mostra o acaso e o ocaso do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que já nasceu defasado em 2003. Criou monstrengos que fazem com que as decisões nas primeiras câmaras sejam pesadas e brutais. E nas últimas instâncias, parece mesmo que os auditores do tribunal fazem churrasco com julgados, cantam o hino nacional para pneus ou o hino do clube em pleno Congresso Nacional. Tribunais que fazem justiça com as próprias chuteiras, com as camisas dos clubes debaixo dessas togas que acabam sendo borradas. O caso de Bruno Henrique é especial, mas não porque ele é um jogador, um baita jogador ídolo do Flamengo, ainda mais uma reta de chegada de Campeonato Brasileiro e de Libertadores da América. É especial porque a condição dele é toda especial. O código não prevê o que as bets hoje colocam dentro de campo. Possíveis maracutaias, como a de Bruno Henrique, driblam os bons costumes, prejudicam as próprias bets e privilegiam informações para a família, deformando o jogo limpo e a economia popular, até mesmo demais. Para piorar, o que já é muito ruim, o Fla-Flu da Fla-Press contra a mídia, que vai ficando cada vez mais anti-Flamengo, deturpa a análise mais técnica e equilibrada, se é que um dia teve. Neste mundo e nesta mídia que se perde, a fofoca, a fantasia e a fake news viram suposição. A suposição vira indício, o indício vira fato, o fato vira julgamento, o julgamento vira condenação, a condenação vira linchamento e o linchamento vira justiça. No caso do Bruno Henrique, o BH, a lógica jurídica para não o punir por aquilo que o Flamengo, muito inteligentemente, fez com o seu competente departamento jurídico. O clube, esportiva e espertamente, fez valer a tese de que o clube havia orientado, com aspas ou sem aspas, o atleta para que forçasse o cartão amarelo para perder um jogo menos complicado contra o Fortaleza, para poder estar zerado nos cartões para enfrentar a partida mais complicada que seria depois contra o Palmeiras. Uma prática que existe desde que existe também a punição de cartões acumulativos. Você até pode e deve discutir se isso é ético, mas é uma prática que existe há décadas. Ao mesmo tempo, abraçando esse princípio e o cambalacho dos cramulhões, cria-se no STJD agora a preocupante jurisprudência para aquilo que faltou em outros casos recentes de jogadores que foram duramente apenados por bets. Isto é, os clubes até então não sabiam das reais intenções criminosas de forçar cartões amarelos apenas para ganhos indevidos financeiros dos atletas com apostas e apostadores também. Ao que parece, e acho muito verossímil, o Flamengo realmente sabia que Bruno Henrique iria forçar o cartão amarelo contra o Santos, ou ele havia sido orientado a isso, até pela desorientação natural e intelectual do BH. Mas, aceitando essa tese, o tribunal abre um campo minado para defesas indefensáveis de interesses inconfessáveis. Com a punição apenas no bolso, que já é bastante gordo, abre-se precedente perigoso para crimes sem preço. E para querelas e quesilhas sem muito valor. O que poderia ser uma discussão mais ampla e equilibrada, ao mesmo tempo ética, técnica e jurídica, acaba sendo levada pelo esgoto que dirigentes de clube, treinadores, jogadores e nós da mídia abaixo da média acabamos incitando o público, que já não precisa de muita coisa para se perder completamente. Então, tudo é esquema a favor do Flamengo, pela absolvição em jogos e em campo do Bruno Henrique. Como o próprio Flamengo, sobretudo o José Boto e o equilibrado Felipe Luiz, se perdem até quando tem razão em relação a reclamações pontuais de erros de arbitragem, de que há um esquema para o Palmeiras. Como o próprio Clube Paulista também lá em 2023 extrapolou quando o auxiliar do Abel, o João Martins, dizia que o sistema não queria que o Palmeiras fosse campeão de novo e acabou sendo bicampeão nacional. Teorias conspiratórias de campeonatos manchados são machadadas de línguas que não são punidas devidamente pelo STJD, leniente a esses deploráveis e pequenos muxoxos e chororôs irresponsáveis e premeditados, que um tribunal mais atento até demais a outras questões evitaria esse churume chororô que finge que não é com ele e não pôde. Tudo isso a menos ou parece mesmo ser algo de quinta série, de baixíssimo nível, para não dizer de terceira ou mesmo de quinta categoria. O STJD não está nem aí. Não é para mim sistema, é um método dos clubes, dos atletas cartolas para ganhar pontos e apitos. É enxovalhar um campeonato que não está manchado, mas que tem muita gente querendo manchar, macular e melar. Eu entendo a decisão do STJD em desqualificar do artigo dos 12 jogos de punição para a multa de R$100 mil ao atacante rubro-negro.
Mas daí cravar que tudo isso é esquema a favor do Flamengo é uma coisa bem diferente. Como é absurdo, abjeto e abstruso dizer que estava tudo preparado para o Palmeiras ser campeão por muitos erros de apito. O mesmo apito que o prejudicou nos 2 clássicos justamente contra o hoje rival no Brasileiro de 2025. Se não temos mesmo isenção, que ao menos tenhamos um pouquinho mais de equilíbrio na análise e no acatamento das decisões judiciais e jurídicas, sejam elas absurdas ou não, sejam elas do STJD, do TJD, dos tribunais que são clubistas, são bairristas e são tudo aquilo que a gente responsavelmente detona.